Muito bem, senhoras e senhores, estamos aqui hoje para mais um vídeo do nosso canal no YouTube do Pecuária Descomplicada, e hoje eu vim trazer para vocês o que nós fazemos e recomendamos dentro do nosso trabalho aqui com relação a confinamento de vacas, né? A gente sempre vê alguns movimentos de que melhora um preço de leite, ou então entra em algum período que melhora a produção dos animais, e sempre tem esse desejo do pessoal de confinar. E aí o começo dessa apresentação começa trazendo justamente essa provocação, né? A ilusão do confinamento, que as pessoas olham, na grande maioria das vezes, única e exclusivamente produção de leite dessas vacas, né? Então, muitas vezes isso pode gerar frustrações. E aí, esse é o intuito desse conteúdo que a gente está trazendo aqui para vocês nesse momento que vocês estão assistindo, tá certo? Então, começando, dentro do confinamento, existe, obviamente, a oportunidade, o que a gente chama de erro clássico, e aí, como está escrito, a questão da virada de chave, né? Então, o que a gente sempre fala? Que quando você tem uma gestão ruim, quando você não tem uma produção de alimento ótima, né? E o principal, a tua mão de obra, você não tem diálogo com essa mão de obra, a mão de obra não tem claro para onde a fazenda vai, dificilmente você vai ter sucesso no confinamento. Por quê? A gente fala que quando você coloca as vacas confinadas, ela é um potencializador, amplificador do que você já tem dentro da sua casa, tá? Então, se tudo isso que eu falei anteriormente você não tem ainda claro os passos, não tem a melhora, o confinamento não vai corrigir isso, e aí a gente entra naquele erro clássico, né? Que até eu trouxe em aspas aí, né? Ah, eu vou fazer um compost barn porque meu vizinho fez. Ou vou fazer um freestyle porque acho mais moderno. Acho, os famosos acho, né? Então, isso são erros clássicos e que a gente vê no dia a dia acontecendo aí, ainda mais com essa questão de rede social, acho que esse tipo de coisa se potencializa, né? Então, a gente acaba tendo essa chegada de informação até nós de uma maneira muito mais rápida. E aí vem a virada de chave. O confinamento em si é a última etapa de um processo de estruturação e nunca deve ser a primeira. Então, quando você definir ali, não, eu vou confinar as vacas, quando você decidir a decisão do tipo de confinamento e colocar as vacas mesmo lá dentro, é a última etapa do processo. Então, o conteúdo que a gente está trazendo aqui hoje para vocês é a etapa que vem antes de tudo isso. Então, vamos lá. A gente fala ali que tem 4 pilares que geralmente eles falham, tá? Então, o primeiro de todos, obviamente, é o planejamento financeiro. Quando você vai pensar em confinamento, você tem que ter o famoso capital de giro. E aí a pessoa vai, aporta o dinheiro no banco e ele pega 100% desse capital e aí ele aporta inteiro para fazer a infraestrutura e não sobra, por exemplo, um dinheiro para ele poder fazer a sua produção de alimento. Uma vez que esses animais saem de um sistema a pasto, você precisa fornecer a comida dele. Então, para vocês terem uma ideia de volume aqui, uma vaca de leite em lactação, ela consome aí cerca de 15 toneladas por ano de silagem, que é 60% praticamente aí do que ela consome de comida. Então, se você tem 50 vacas em lactação, fazendo uma conta simples, 50 vezes 15, você tem que ter 750 toneladas de silagem guardada. Você tem área para produzir isso? Ou você vai comprar de alguém? Então, isso parte ali para o pilar 2, né, que nós estamos falando. A silagem, por ser, em média, tá, pessoal? Eu não sou nutricionista, obviamente eu não vou passar nenhuma receita de bolo. Aliás, eu e o Wagner, nós somos contra a receita de bolo, porque cada realidade é uma realidade e é leviano e até irresponsável da nossa parte a gente ficar trazendo receita de bolo para ser replicada, porque isso tem uma consequência. E aí, de novo, nós não podemos ser leviano e nem irresponsáveis de passar isso para frente e não assumir essa consequência. Mas, em linhas gerais, nós estamos falando aí em cerca de 60% do que o animal come por dia vem da fonte de volumoso, e essa fonte de volumoso nós estamos falando em torno de 15 toneladas por ano. Então, primeiro ponto, você tem área para isso? Sim ou não? Você tem qualidade nessa área? Sim ou não? Tá? Se você não tem esse domínio de plantio, ponto de colheita, compactação, vedação, muitas vezes acaba inviabilizando o investimento no galpão,
porque você vai fornecer uma comida para o animal que ele não vai responder e não é a infraestrutura do confinamento que vai fazer essa correção, tá? Então, um ponto muito importante aí, pilares, então, planejamento financeiro e produção de volumoso. Com relação ao planejamento financeiro, eu sempre costumo, tem uma máxima, né? Tente não consumir nessa sua parte de infraestrutura física não mais que 60% do capital que você levantar, tá? Então, o ideal aí é gastar a metade, porque daí você tem esse giro do dia a dia para algum pequeno ajuste, para fazer, quem sabe, um investimento de um sistema de resfriamento na pista de alimentação, por exemplo. Então, tenha esse capital de giro aí para que, em uma eventual não adaptação de algum animal, por exemplo, que você tenha esse capital de giro para repor um animal ali, tá? Então, isso é muito importante. Os outros dois pilares, fundamental aqui, né? Mão de obra e processo. Então, quando você sai de um sistema extensivo ou semi-confinado, né, e passa para um sistema intensivo, a rotina do dia a dia dos operadores, ela muda mesmo de um semi-confinamento. Qualidade de mistura, por exemplo, de alimento é outra. Os horários, vaca de leite é um animal de muita rotina mesmo. Então, o momento que você passa o trato, o momento que você ordenha, o momento que você empurra o trato. Você pegar no sistema de semi-confinamento, dificilmente vai ter alguém empurrando o trato. E a gente sabe, quem tem dúvida, tem a nossa comunidade, tem conteúdo aqui no YouTube, tem conteúdo no nosso Instagram. Busquem lá o que acontece dentro de um confinamento quando você empurra a comida. É impressionante, parece que é um chamariz para animal. Então, tem muito trabalho científico, trabalho prático também, que mostra o quão importante é isso, né? Então, a equipe tem que estar ciente disso, por exemplo. Vai ter que ter limpeza de pista, tem fazenda que opta, obviamente, por scraper, obviamente, por flushing, mas precisa ter isso. Um manejo de cama, seja no compost barn ali, revirando, seja no freestyle, repondo, nivelando, observação de casco. Então, você vira ali, você tem rotinas que precisam ser bem alinhadas e acompanhadas até que isso vire um hábito dentro da fazenda e vida que segue. Mas até isso se tornar um hábito, é de responsabilidade nossa fazer com que o diálogo, que a comunicação esteja clara e que os colaboradores tenham entendido quais que são as mudanças de processo, quais são as atividades que precisam ser exercidas para que o sistema funcione em maestria, né? E aqui o quarto pilar, talvez esse é o pilar que nós atuamos mais aqui dentro do Pecuária Descomplicada, né? Que são a questão de infraestrutura e efluente. Então, questão de infraestrutura, principalmente dimensionamento, pessoal, é impressionante, assim, dentro de um freestyle, como ainda existe a velha receita de bolo, né? Cama de tanto por tanto, aí divisória em R, voadeira, qual material usar, discute-se muito isso, mas olha-se pouco para a vaca. Então, isso é um ponto que façam essa pergunta aí para vocês. Quantos profissionais que foram dimensionar galpões ou que foram dimensionar os seus galpões perguntaram ou mais pesaram seus animais? Então, aqui já é uma mudança de chave, né? Tanto eu quanto o Wagner aqui dentro do Pecuária Descomplicada, nós não projetamos nenhum freestyle, por exemplo, sem saber qual é o peso das vacas. Agora, quando a gente vai para o compost, mesma coisa, se discute muito, eu uso 10 metros quadrados de área de cama por vaca, 12, 14, 15, 25, mas quantos técnicos perguntaram qual é a produção de leite das suas vacas? Porque não tem, não digo milagre, mas não tem outro caminho senão o de que quanto mais leite uma vaca produz, mais dejeto ela produz também. Então, você trabalhar num compost barn não é X metros quadrados por vaca, de modo geral. Então, lote 1 nós vamos trabalhar de um jeito, que é o lote de alta produção. Lote 2 nós vamos trabalhar de outro jeito. Lote 3 nós vamos trabalhar de outro jeito. E lote de pré e pós-parto de outro jeito. Então, isso é importantíssimo. Nós temos mentorados nossos no sul do país trabalhando com compost barn. Passou agora um inverno muito úmido, com a cama perfeitamente manejada. E o que a gente vê bastante é a gente agora, principalmente no último mês aí, mês de julho, pessoal falando que agora vão por freestyle, que não deu certo o compost,
Não, então nós vamos mudar para o freestyle achando que vão resolver o problema. E sinto informar, não vão. Se não tiver alinhado essa questão de infraestrutura, não vai melhorar. Porque o compost nesse ponto, ele tem essa vantagem, né? Então, se você pegar, por exemplo, vou trazer para o nosso lado aqui, uma pessoa de 2 metros de altura, ele precisa deitar em uma cama. E uma pessoa de 1,60 m, ele precisa deitar em outra cama. E isso acontece dentro do freestyle. Por isso que a gente pega tanto a questão de peso das vacas, né? A cama para uma vaca de 800 quilos é uma no freestyle. A cama para uma vaca de 500 quilos é outra. E quando você vem do compost porque o manejo de cama está mal feito, você vai ter outro problema. Tem vaca que vai deitar e tem vaca que não vai deitar se você seguir uma receita de bolo, tá? Então isso é muito importante. E a questão do efluente, né, pessoal? Uma vez que você sai de um sistema extensivo ou semi-confinado, por exemplo, dentro de um freestyle, você vai ter ali uma produção aproximadamente de 70 quilos de dejeto por vaca por dia. E num compost barn de 35 a 40. Então, de novo, vamos usar o mesmo número. Se nós estamos falando ali de um rebanho de 50 animais, são em torno de 3.500 quilos de dejeto por dia em um freestyle e cerca de 1.750 até 2.000 quilos de dejeto por dia em um compost barn. O que você vai fazer com isso? Qual o tamanho da sua esterqueira? Quanto tempo você vai querer armazenar de esterqueira? Nós temos também um conhecimento e trabalhado bastante nessa área de tratamento de dejetos, mas isso pode ser um conteúdo para um próximo encontro. Se você quer ver esse conteúdo, manda um comentário aí, reage, né? Envia uma mensagem aí para a gente nas redes sociais. Eu vou deixar aqui o link do nosso Instagram, da nossa comunidade, das nossas mentorias. Então, entre em contato conosco para saber mais. Eu não vou falar disso aqui nesse encontro, não é o objetivo dele, mas Efluente é está dentro de um quarto pilar de falha aí, que nós temos trabalhado bastante, encontrado bastante desafio para trabalhar nesse sentido, tá? Então, outro ponto é a questão da escolha precoce, né? Que aí sempre vem essa discussão, o que é melhor, o que é pior. Já adianto de antemão para vocês, não tem pior, não tem melhor. Ambos, compost barn ou freestyle, bem manejados, funcionam muito bem e entregam o que ele se predispõe como sistema a entregar ao produtor. O que muda é a nossa análise para a região de vocês, começando por disponibilidade de insumos, tá? Eu lembro que quando o Compost Barn começou no Brasil, lá na década de 2010, mais ou menos, essa evolução é um aprendizado para nós, né? O pessoal de Maravalha, eles entregavam na fazenda de graça. Aí o segundo ciclo foi cobrando frete, né? O terceiro ciclo foi cobrando o material e também o frete. E hoje a gente trabalha aí relatos de 150, 200 reais o metro cúbico de Maravalha. Então, essa questão de disponibilidade de insumo é impressionante, assim, o quão fundamental ela é quando você toma uma decisão, tá? Por isso que eu coloco ali, né? Muita gente escolhe precocemente, como falado lá no primeiro slide, quando a gente fala eu falei quais são as falhas. Então, primeiro ponto é esse, né? Existe Maravalha ou outro material abundante aí na sua região? Isso é essencial para o compost. Outra coisa, freestyle. A melhor cama que existe para a vaca é a cama profunda de areia, por questão de conforto, por questão de troca de calor, por questão de contaminação. É a melhor cama que existe para a vaca, tá? Mas a gente sabe. Então, primeiro ponto, existe areia de qualidade na sua região? Sim ou não? E o que você vai fazer com essa areia? Nós temos projetos nossos aí no Brasil de reciclagem de areia, por exemplo. Então, o cara hoje ele já não compra, o produtor não compra mais areia, ele recicla. Mas, de novo, tem o tratamento desse efluente. Isso é uma coisa que a gente pode falar em outro momento, tá? Existem outros caminhos. Maravalha, na cama de freestyle, perdão. O próprio dejeto seco, né? São materiais que você tem a opção de usá-los como alternativa à areia na cama, mas, obviamente, se não repor, se não nivelar, né? Também nós vamos ter falha aí, os animais não vão deitar. Então, e até nós fizemos umas contas aí,
semana passada com um dos nossos mentorados, e é uma ilusão que existe essa questão de que no freestyle eu vou gastar menos reposição, tá? A vaca, para quem não sabe, ela cavuca na tentativa de fazer um ninho ali para ela deitar. Nesse ato de cavucar para tentar aninhar, ela joga muito material para fora e tem que repor, pessoal. Por exemplo, em areia, quando a gente faz os projetos, tá dentro da programação está que precisa-se repor cerca de 30 quilos de areia por cama por dia. Nós estamos trabalhando com uma taxa de lotação de 100%, então são 100 vacas, 100 camas, vezes 30 quilos de areia por dia. Isso precisa ser feito, senão nós não vamos estar trabalhando com o sistema do jeito que ele demanda, e quando a gente não trabalha com o sistema do jeito que ele demanda, a gente não consegue extrair desse sistema o que de melhor ele pode entregar para nós. Outra coisa, né, o perfil da sua mão de obra, como eu falei anteriormente, exige-se, dentro de um sistema de confinamento, uma disciplina operacional. Então, se a tua equipe não tem perfil, sendo bem direto e bem franco com vocês, ou você desenvolve essa equipe para que ela se encaixe nessa disciplina operacional, ou você troca a equipe. De novo, a decisão é sua e a responsabilidade também. O que a gente tem que ter é a atitude de agir, seja no desenvolvimento dessa equipe ou seja na troca dela, tá? A questão de histórico de sanidade, então, não preciso nem falar, né? Se você tem muita mastite ambiental, por exemplo, na tua propriedade, e você jogou esses animais para dentro de um compost barn por uma falta ou qualquer que seja a falha de manejo, essa cama umedece, é um desastre garantido aí que você vai ter problema, tá? E outro ponto também é a questão de topografia. Então, o que eu vi já de barracão, inclusive eu tenho um relato de uma propriedade no estado de Minas Gerais que boa parte da manhã as vacas ficavam deitadas em metade da cama do compost porque a outra metade estava com sol, porque não estava seguindo esse alinhamento leste-oeste. E aí, quando questionado ao produtor o que aconteceu para ele construir o galpão naquele sentido, ele falou que era o que alinhava, que dava alinhamento com o telhado das outras instalações da fazenda. Então, veja só, o cara perdia metade da cama do compost pela parte da manhã, a outra metade, obviamente, por uma concentração de animais, ela estava muito mais úmida, tá? Então, de um lado, seca, vazia, de outro, sem compostar, de outro, cheia, muito úmida, sem compostar também. Então, ele não conseguia ajeitar o manejo do compost porque, na cabeça dele, ele alinhou com o telhado, estava bonito, entre aspas, mas cadê a funcionalidade? Né? Então, isso é incrível, mas é um fato real e acontece com muita frequência, tá? E mesmo eu trouxe esse exemplo do compost porque num passado muito recente a gente escutava, né? Não, isso é importante só para freestyle. O compost você pode construir em qualquer direção. E não é assim, tá? O compost também precisa respeitar essa questão de leste-oeste, porque nós temos problemas, e bastante problemas nesse Brasil aí, com compost construído em direções que não seguem essa diretriz, trazendo consequência negativa aí para o sistema, tá? Bom, um checklist super simples. Uma coisa importante é o seguinte, pessoal, manda uma mensagem aqui, um comentário, eu posso disponibilizar essa apresentação, se caso você não esteja anotando, né? Eu sempre tenho costume e sempre falo para o pessoal isso, né? Eu uso sempre papel e caneta, tá aqui, tá? Porque tem trabalhos científicos que mostram isso, né? O ser humano, quando ele não anota, em 24 horas ele esquece 87% do que ele escutou nas 24 horas anteriores, tá? Então, por isso que eu sempre trago, não só falado, eu sempre vou trazer para vocês aqui conteúdo com parte escrita, que é para dar tempo de vocês tomarem nota, e caso alguém tenha interesse, a gente pode compartilhar essa apresentação para vocês sem problema nenhum, tá? Alguns pontos aí, como um checklist pré-confinamento. De novo, isso não é uma regra, é apenas a intenção de que vocês reflitam, tomem nota
e passem principalmente a maturar tudo isso que a gente está falando e tomem ação. Esse é o nosso objetivo aqui no canal, pessoal. A gente não quer, nunca vai ser o dono da verdade, nós não somos, né, os maiores conhecedores de tudo, nós temos nossas limitações, tanto físicas quanto intelectuais, mas nós temos a atitude e, ora lá, a responsabilidade também de trazer isso para vocês, de fazer com que vocês tenham esse estímulo de seguirem em frente, criticando, estudando, conversando, né, dialogando com as pessoas, podem entrar, fazer parte das nossas mentorias, das nossos clubes, da nossa comunidade de estudo. Então, informação e vontade de transmitir essa informação e mais, vontade de buscar coisas novas, caso algum de vocês nos questionem, e a gente não vai ter todas as respostas, já adianto isso para você. Mas eu costumo brincar junto com o Wagner que, graças ao nosso empenho e a ajuda de Deus, nós temos bastante contato de gente muito mais capacitada do que nós. Essa é a intenção aqui dos nossos vídeos aqui no nosso canal, tá bom? Então vamos lá, primeiro passo, diagnóstico do rebanho, né? Então, as suas vacas atuais aí justificam seu investimento? São animais que têm genética, que quando você trouxer para dentro do confinamento, eles vão responder aquilo que você vai entregar para elas? Ou não? Tamanho de vaca, raça, esse seria aí o primeiro passo nesse checklist. Depois, a viabilidade térmica, né? Dentro da sua região aí, como que funciona o índice de temperatura e umidade, o THI? Porque isso, se você queira, por exemplo, climatizar, nós temos vários clientes aí que quiseram climatizar. E aí tem regiões que possibilita isso, tem região que não possibilita. Então, isso é um ponto importantíssimo, né? Inclusive, por exemplo, nós somos um Brasil de muitos Brasis, né? Então, aonde nós temos no Nordeste, por exemplo, uma região de alta temperatura e baixíssima umidade, é de uma maneira que nós vamos tocar essa questão térmica. Quando nós vamos para a região sul, que é uma baixa umidade, mas com uma umidade alta, né? Apesar do sul aí ter momentos terríveis, né, de alta umidade e alta temperatura, é outra maneira. Uma região sudeste, centro-oeste, que está num mix dessas duas aí, vamos dizer assim, é outra maneira. Então, estudem esse ponto, nesse checklist. Água e energia, né? Como que está a sua outorga d'água? Você tem volume para produzir, né? Uma vaca, por exemplo, ela tem, para quem não sabe, uma vaca ela tem um poder de sucção aí de cerca de 20 litros por minuto. Obviamente que uma vaca não fica uma hora bebendo água, né? Mas se você pensar que ela fosse uma bomba de sucção, nós estamos falando aí cerca de 1.200 litros de água por hora. E a vaca consome aí um volume considerado de água por dia com base na produção dela. Então, você tem poço, como que você vai abastecer, né? Você tem que lavar os corredores, enfim, energia elétrica, né? Você vai pôr uma carga de ventilador alta, especialmente em compost barn, você vai pôr a sistema de aspersão, você vai lavar com flushing, tem as bombas, tanto de separação de dejeto, quanto as bombas de transferência para você usar esse líquido como flushing. Tem que ter esse planejamento de rede elétrica, de capacidade de rede elétrica, e também, como estamos no Brasil, contar com a falha dessa rede elétrica, se você tem um gerador, se você vai gerar a sua própria energia, né? A gente está vendo um grande incremento na questão de energia fotovoltaica, e já começam, estou vendo alguns movimentos no sentido de o que a gente chama de sistema off-grid, né? Então, usar baterias para que durante o dia essa fotovoltaica gere energia consumida na fazenda e vá abastecendo as baterias para que no período que não tenha o sol, essas baterias consigam tocar o sistema. Então, com o incremento de carros elétricos no Brasil, e começando a surgir os primeiros sinistros com perca total da infraestrutura do carro, mas a bateria estando intacta, talvez isso possa começar a se tornar mais viável o uso de energia fotovoltaica off-grid, que a gente chama, que a gente não tem a dependência da rede elétrica convencional que nós temos hoje. O quarto passo, então, é o projeto de efluentes. Você vai, para quê?
para que você vai separar isso ou não vai, qual vai ser o dimensionamento das suas lagoas caso você opte por separar, qual vai ser o dimensionamento das suas composteiras caso você opte por não separar. Você faz plantio safra e safrinha, faz só safra, ao entorno da sua propriedade tem mais agricultura. Nós temos um mentorado no Paraná que ele está numa área de muita agricultura e ele não vai consumir todo o dejeto, mas ele optou por fazer a separação vendo uma oportunidade de comercialização desse dejeto. Efluente é uma coisa que você viu que já é a terceira vez que eu estou mencionando isso aqui. E, obviamente, né, o plano de negócio. Então, num cenário de preço de leite alto, num cenário de preço de leite médio, num cenário de preço de leite baixo, há 5 ou 10 anos, como que vai estar o retorno desse investimento que você vai fazer? Você vai fazer esse retorno de investimento com capital próprio ou você vai aportar recurso no banco? Você vai aportar recurso no banco? Qual que é a taxa de juro? Carência para iniciar a pagar, carência para pagar totalmente. Então, você tem que, né, e tudo isso vai vir do quê? No fim das contas, é a produção de leite que vai pagar tudo isso, né? Então, montar esse plano de negócio, por quê? Porque o plano de negócio serve como uma diretriz do caminho que eu tenho que seguir, do que eu tenho que fazer ali no dia a dia para poder chegar lá, né? O plano de negócio eu costumo dizer que é como se fosse uma ponte, né? Então eu estou desse lado aqui da barranca do rio, eu quero chegar do lado de lá. O plano de negócio é a ponte que vai fazer essa conexão, ela que vai me dar o direcionamento. Então, por fim, pessoal, eu acho que é isso. Confinar vacas é mudar o modelo de negócio da sua fazenda, porque ela deixa de ser uma atividade extrativista, né, ou extensiva, e passa a ser uma indústria de produzir leite. E se a indústria não for bem planejada antes da fundação, com toda certeza a conta não vai fechar, e aí não adianta falar que a culpa é do sistema, porque não é. Eu vou deixar nos comentários aqui os links das nossas mentorias. Nós temos 2 mentorias nessa área, uma que chama Construa o Seu Freestyle e a outra Construa o Seu Compost Barn, onde eu e o Wagner, em 5 encontros, vai passar para vocês quais são as bases do que uma vaca precisa dentro de um sistema desse. Depois nós vamos passar quais que são as diretrizes técnicas para que esse sistema funcione com maestria. E aí nós podemos fazer para vocês a planta baixa, o layout de todas as instalações do seu projeto. E, por fim, existe ainda a possibilidade de você fazer 1 hora de conversa entre nós, entre eu e o Wagner e você, para tirar dúvidas, esclarecer algum ponto e você ter, então, sucesso aí no seu confinamento, tá bom? Vou deixar também o nosso Instagram, que é a nossa rede social principal aí. Então lá você vai ter muito conteúdo, vai ter como acessar a gente, vai ter bastante material, depoimento, clientes e mentorados nossos que pode trazer para você aí um pouco de como eles foram atendidos por nós. Tá bom? No mais, fica aqui, pessoal. Um forte abraço a todos. Desejo muita paz e prosperidade. Um 2026 muito abençoado para todos nós. Fiquem com Deus e até o próximo. Forte abraço. Valeu, pessoal.